Antes de nós iniciarmos, a Amanda irá iniciar, nós queremos pedir se alguém que está presente nessa sala se opõe à gravação, se todos estão de acordo, que se mantenham como estão. Acho que a gravação... Estamos gravando? Estamos gravando? Sim. Ok, então iremos passar a palavra à Amanda Pereira da Silva, que irá nos trazer seu trabalho de conclusão de curso. Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Pereira. Eu sou graduanda de nutrição pela Universidade Federal do Paraná. E meu trabalho de conclusão de curso é sobre a atividade antimicrobiana do extrato do caule, do Rheum palmatum e da Imodina contra a Klebsiella pneumoniae e o Staphylococcus aureus. E quem me orientou nesse trabalho foi a professora doutora Cláudia Carvalho. O Rheum palmatum, ele é conhecido aqui no Brasil como ruibarbo. Ele é uma planta tradicionalmente chinesa, pertencente à família Polygonacinae, mas aqui ele é considerado uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Ele é utilizado na culinária inglesa, numa famosa torta que se chama rhubarb custard pie. Ele também é usado na culinária italiana, na preparação de uma bebida alcoólica, que se chama rabarbaro. E nos Estados Unidos, ele também é utilizado na preparação de molhos. Já na China, ele tem mais uma função medicinal. Então, ele é mais usado como laxativo, hipotensivo e antisséptico. Na literatura, há vários relatos de sua atividade antimicrobiana. Tendo isso em mente, de que há dados que o ruibarbo possui atividade antimicrobiana, houve uma busca na literatura e em base de dados, tentando correlacionar tanto o extrato do ruibarbo quanto a Imodina isolada do ruibarbo com alguns micro-organismos. E nessa busca foi observada que não há nenhum relato da atividade antimicrobiana contra a Klebsiella pneumoniae. Então, diante disso, nós tomamos a decisão de fazer esse trabalho de conclusão de curso no formato de short communication, visando a publicação no Journal of Food Control. O Rheum palmatum possui vários compostos em sua composição, então, glicosídeos diantrônicos de reina, antraquinonas, como a aloemodina, a hemodina, heterodiantronas, taninos, hidrolisáveis e condensados, mas nesse trabalho aqui destaca-se a hemodina, que é uma antraquinona. Há alguns estudos que indicam que a hemodina possui um efeito sinérgico em combinação com alguns antibióticos, como a ampicilina ou a oxacilina contra o Staphylococcus aureus. Também há outro estudo que traz que a hemodina é capaz de inibir o Staphylococcus cultivado em culturas planctônicas e de biofilmes em modelos in vitro. Já o extrato etanólico aparece na literatura como um potencializador da eficácia de outros antibióticos, como a penicilina G, a gentamicina, o ciprofloxacino e a ceftriaxona, contra Staphylococcus aureus já resistente à meticilina. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre bactérias resistentes a antimicrobianos e como isso tem se tornado uma grande preocupação nas últimas décadas por conta do uso indiscriminado de antimicrobianos. E isso afeta muito a saúde pública, porque aumenta a mortalidade e eleva os custos de tratamento médico hospitalares. Além disso, as infecções bacterianas que são resistentes a antibióticos
estão se tornando cada vez mais comuns no ambiente clínico. E dentre esses micro-organismos que estão se tornando mais comuns, a Klebsiella, ela é apontada como um dos micro-organismos mais frequentemente isolados em infecções hospitalares, é um dos maiores patógenos oportunistas associados a infecções nosocomiais, geralmente indivíduos imunocomprometidos. E, por fim, não há relatos de que a hemodina isolada do Rheum-Palmatum ou o extrato etanólico apresente atividade antimicrobiana contra esse micro-organismo. Então, o objetivo desse trabalho visa verificar a concentração inibitória mínima, tanto do extrato quanto da hemodina. O ruibarbo foi coletado no município de Mandirituba. A amostra foi imersa em solução clorada durante 15 minutos e depois foi seca com papel toalha. E depois foi separado em caule, folha e nervura central e congelado a menos 18 graus Celsius. O caule foi liofilizado e foi submetido ao aparelho de Soxhlet analítico modificado com álcool etílico 80% como solvente e ficou em fluxo contínuo por 80 graus até a sua exaustão. Então, para a evaporação do solvente, pegou-se esse material e levou para a chapa elétrica com a temperatura de 50 graus, o qual daí resultou no extrato bruto etanólico do caule. Para isolamento da fração hemodina, foram pegos 600 ml desse extrato bruto etanólico do caule, e esse extrato foi levado, então, ao aparelho de Soxhlet analítico modificado com a utilização de alguns solventes de polaridades crescentes, o hexano e o clorofórmio e acetato de etila, respectivamente. Então, na tentativa de isolar alguma substância, foi feita a cromatografia em coluna, onde houve a precipitação de 4 compostos, que foram divididos em solução 1, 2, 3 e 4. A solução 4 foi intitulada, então, o extrato puro. Para a atividade antimicrobiana, foi utilizado o método de diluição, microdiluição em placas de Veiga. 80 mg do extrato bruto foi diluído em 2 ml de DMSO e 3,8 mg do extrato puro foi diluído em 2 ml de DMSO. Para essa atividade antimicrobiana foram utilizadas cepas padrão de Klebsiella e Staphylococcus, com a turbidez equivalente a 0,5 na escala Macfarlane e foram suspensas em solução salina de 0,85%. Então, 100 microlitros de caldo milirrito foi transferido para 2 microplacas com 72 poços. E, na sequência, houve adição de 100 microlitros de cada extrato aos primeiros micropoços. Então, foram realizadas as diluições seriadas, tanto do extrato bruto quanto do extrato puro. Cada diluição foi feita em triplicata. Para o controle negativo, foi utilizada a solução salina. E para o controle positivo foi usado o cloranfenicol 30 microgramas por ml. E então foi adicionado 20 microlitros de cloreto de trifeniltetrazóleo e as placas foram incubadas a 36 graus durante 22 horas. Se depois houvesse cor rósea, indicaria crescimento bacteriano, se não houvesse mudança de cor, indicaria não crescimento bacteriano. O extrato bruto etanólico possui diversos compostos, então como a hemodina, a reina, a loimodina e a ficiona. Nesse trabalho, a gente não caracterizou ou isolou exatamente o que tinha exatamente dentro do extrato. Então, supõe-se que tenha uma mistura desses compostos, mas a gente não sabe a concentração de cada um deles. Já para isolar, então, a hemodina, no caso da identificação do composto da hemodina, ela foi realizada em uma dissertação, à parte, então, no trabalho de Kudis.
A solução 4 foi testada na cromatografia de camada delgada, com a fase móvel composta por hexanoacetato de etila e ácido fórmico, e a dietilamina foi usada como revelador. Então, depois disso, constatou-se o padrão de franguia hemodina. A concentração inibitória mínima do extrato bruto para a Klebsiella foi de 10 miligramas por ml, e para Staphylococcus aureus, a concentração inibitória mínima foi de 20 miligramas por ml. Então, percebe-se que na coluna da Klebsiella, a partir da coluna C, que tinha concentração de 5 miligramas, o extrato não foi capaz de inibir o crescimento. Já nos postos em que estavam os Staphylococcus aureus, a partir da coluna B, em que estava 10 miligramas por ml, era a concentração, o extrato bruto não foi capaz de inibir o crescimento desse micro-organismo. Já a concentração inibitória mínima da hemodina foi de 237 microgramas por ml, tanto para a Klebsiella e para o Staphylococcus. Então, dá para observar que a partir da coluna D, em que a concentração estava sendo de 118 microgramas por ml, a hemodina não foi capaz de inibir o crescimento de ambos os micro-organismos. Nesse trabalho, constatou-se, então, que foi necessário o uso, uma concentração muito maior de extrato bruto do que de hemodina para alcançar a inibição de algum micro-organismo. Com isso, constata-se que a hemodina possui uma maior atividade antimicrobiana, talvez porque seja isolada, porque o extrato bruto possui diversos compostos, então, como eu já mencionei, como crisofanol, renina, hemodina, ou hemodina, eficiona, e nós não sabemos qual está em maior proporção ou não. Há um estudo em que a hemodina isolada das raízes da Acacia occidentalis, então na concentração de 0,5 miligramas por ml, não foi capaz de inibir o crescimento da Klebsiella, ao contrário deste estudo aqui, em que nós utilizamos uma concentração 25 vezes menor do que nesse estudo, e foi possível inibir o crescimento desse micro-organismo. Então, mais pesquisas em torno desse micro-organismo da Klebsiella são necessárias, por se tratar do primeiro relato de atividade antimicrobiana da hemodina, e também é necessário o teste de antimicrobianos em sistemas que envolvam as suas aplicações. Eu acho que misturou aqui os slides, me desculpa. Deixa eu voltar. Hemodina. Não, tá. Então, voltando, me desculpem. Voltando à discussão. A hemodina também foi capaz de inibir o crescimento do Staphylococcus, além de inibir a Klebsiella. Porém, há alguns outros relatos de que a hemodina foi capaz de inibir cepas multiresistentes à meticilina de Staphylococcus somente com 15,63 microgramas por ml. E também outro estudo, só foi necessário de 2 a 8 microgramas por ml de hemodina para inibir outro tipo de cepa multiresistente. Então, nesse estudo foi necessário uma concentração muito maior para inibir o crescimento do Staphylococcus. Já no caso do extrato bruto, ele apresentou a concentração inibitória mínima de 20 miligramas por ml, que é um valor distante em comparação com outro estudo, que também utilizou o extrato bruto, e que a concentração inibitória mínima foi de 1,6 miligramas por ml. Então, com isso, é necessário revisar a atividade tanto do extrato bruto quanto o da hemodina. Nesse estudo, destaca-se que a concentração inibitória mínima do extrato bruto para a inibição do crescimento da Klebsiella foi bem menor do que para o Staphylococcus aureus. Talvez isso deva ao fato da afinidade
do extrato com a parede celular dos micro-organismos. Então, o Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva, em que a maior parte da parede celular corresponde a um peptídeo glicano, e algumas bactérias podem até exibir 25 camadas desse polímero. Já nas bactérias gram-negativas, que é o caso da Klebsiella pneumoniae, elas são compostas predominantemente por uma membrana externa, então ela não possui essas 25 camadas de polímero, então há bastante diferença na parede celular. E agora sim seria a conclusão que trocou. Então, mais pesquisas em torno desse micro-organismo, da Klebsiella, são necessárias para tratar do primeiro relato da atividade antimicrobiana da hemodina isolada e do extrato do reumponto contra esse micro-organismo. E também é necessário fazer alguns testes desses antimicrobianos e sistemas que envolvam as aplicações. Por exemplo, a Staphylococcus aureus geralmente encontrada na pele. Então, talvez testar em algum creme dermatológico ou algo assim. E eu queria agradecer, primeiramente, a professora Cláudia por esses anos e que ela me acompanhou esse trabalho, que foi um trabalho extenso, mas que valeu a pena. E eu queria agradecer por tudo que ela me ensinou. E eu queria também agradecer à professora Márcia Regina por todos os esclarecimentos sobre micro-organismos e sobre o método método antimicrobiano. E é isso. Muito bem, Amanda. Obrigada pela apresentação. E, de fato, acho que é bem importante você citar. Primeiro, quero também dizer que tem sido muito bom trabalhar com você ao longo desse período, né? Temos aprendido aí mutuamente, né? Mas muito importante também citar a professora Márcia Belks, que foi quem esteve à frente aí nessa atividade antimicrobiana, né? Você pôde participar de um curso junto com ela, realizar as análises ali, né? Então, é muito bem lembrado, né? A ideia da Amanda, ela colocou lá no trabalho, a banca agora vai fazer as arguições, mas para esclarecer para as pessoas que vieram prestigiar a apresentação, a ideia seria encaminhar para a publicação, e lógico que a professora Márcia Belks é uma das coautoras do trabalho, assim como também a Andressa Cudes, que foi bem citada, né? Que o trabalho faz uma parte do trabalho, é uma parte da dissertação de mestrado também da Andressa, né? Eu vou passar a palavra, então, à banca, iniciando pelo Alisson. Passo para o Alisson e depois, na sequência, passamos para a Sueli, tá? Bem, então, primeiro agradecer, né, a professora e a Amanda pelo convite, né, de também prestigiar esse trabalho. Quero primeiro parabenizar você, né, Amanda, porque a gente sabe que todo trabalho, independente de TCC, monografia, tese, qualquer um, que requer uma certa dedicação. Então, a gente entende toda essa fase, né? E algumas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, o que eu senti falta, até na sua apresentação, é de foto, né? Foto tanto da planta, porque assim, eu conheço particularmente porque a professora sabe, eu ajudei a Andressa a coletar e tudo mais, porque até então também era uma planta que eu não conhecia, né? A gente ouve falar ruibarbo e tudo mais, mas como que é o ruibarbo? Então, acho que isso, numa apresentação, engrandece o trabalho, porque aí todo mundo passa a entender, isso é o ruibarbo, porque ali você, né, a gente pontua folha, caule, tudo mais. Então, isso é importante a gente mostrar. E quando você faz a apresentação, é essencial a figura, né? Então, isso eu acho que é um ponto, e não só da planta também, da própria parte da atividade antimicrobiana, eu acho que é legal você mostrar como que ficou as colunas lá, qual que reagiu, qual que não reagiu. Acho que isso também mostra o que você fez, e até para nós, né, para ficar visual a questão de como que funciona aquela questão das microplacas. Acho que isso é importante. A gente sempre tira foto, e eu também, né, como eu fiz
o meu mestrado ali, teve algumas coisas que eu deixei passar de foto. E hoje, quando eu fui montar minha apresentação, eu também senti falta de que você precisa, por mais que você ache que, não vou usar isso aqui, tire foto de tudo. Tudo que você for fazer. Não sei se você vai querer seguir essa vida, né, acadêmica de mestrado, mas, assim, é uma dica. Tire foto de tudo, porque uma hora ou outra você precisa ir para o trabalho, daí você pensa assim, putz, eu podia melhorar aqui, explicar muito mais facilmente com uma foto, do que às vezes a gente tentar explicar só verbalmente. Então, essa é uma dica, e até já puxando essa questão de foto do extrato etanólico ali, também aquela parte você poderia, e até eu acho que é que vocês vão fazer como short communication, né? Mas se fosse no trabalho, eu iria, né, sugerir que fosse feito um fluxograma, para que ficasse mais fácil para você e para nós, né, entendermos como que foi feito esse passo a passo ali do extrato etanólico. Então, acho que isso é importante destacar. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Aí é uma dúvida minha aqui, porque eu vi que tem a primeira introdução e depois a introdução do artigo em si. Isso é uma norma da federal? Isso que eu queria entender até. Não, na verdade, eu e a professora Cláudia combinamos que seria melhor se eu fizesse uma introdução mais voltada para a banca, de punks, e uma introdução à parte, que é a que nós vamos submeter no Short Communication. Entendi. Não, então, beleza. Que aí, daí também, né, não sei, porque a primeira ali não tem referências, né? E até eu destaquei, daí eu mando o trabalho, né, com as considerações, porque você coloca como busca na literatura, em diversas bases de dados, coloca as bases de dados e tudo mais. Eu não sei se compete colocar ali por conta de parecer meio que a metodologia, sabe? De como que foi feita a busca. Mas aí também não sei se vocês vão alterar isso ou não. Depois, deixa eu ver. Tem algumas questões ali do texto. Mas na parte de metodologia, você utiliza a questão, né, que foi feito o refluxo do SOX, e tudo mais, e depois faz o extrato puro. E você coloca como EM, que seria a hemodina em si, né? Então, isso que eu fiquei na dúvida, não, né? Eu até entendi. Mas, assim, depois lá na frente, quando vocês estão colocando nos resultados e até na própria discussão, vocês usam hemodina. Não seria melhor alterar ou tudo para sigla? Porque eu não sei se não fica confuso na hora que a pessoa for ler, se como hemodina ou como se é o extrato puro. Realmente, porque ali, até eu deixo marcado aqui, porque assim, você coloca, né, solução 4 foi intitulada extrato puro, M posteriormente identificado. Aí eu entendo, né, por conta que é o nome da seção, isolamento da fração hemodina. Eu entendo que foi identificado a hemodina. Mas depois você começa a usar só a hemodina, né? Então, acho que isso pode acabar confundindo o revisor ou a pessoa que for ler essa questão. Então, eu coloquei até determinado ponto extrato puro, porque eu queria deixar a entender que até aquele determinado momento nós não sabíamos o que nós estávamos lidando. Eu só coloquei hemodina depois em que eu descrevi o isolamento. Mas eu concordo com você que fica realmente confuso. Então, eu vou... porque daí conversa com a professora Cláudia, porque daí eu não sei, né, se não pode parecer confuso, que daí onde que saiu a hemodina. Claro que a gente consegue, né, compreender, mas pode ser que não fique muito bem claro. Porque depois tem o extrato purificado. E depois eu vejo que lá na tua discussão você inverte a parte que você começa discutindo. Que eu acho que você começa discutindo primeiro a hemodina e depois o extrato bruto. Daí eu só coloco como sugestão inverter, né? Porque como a gente vem
você vem falando sempre primeiro o extrato bruto e depois você coloca a hemodina, e lá você inicia pela hemodina e termina com o extrato bruto. Até na tua apresentação você pode ver que você terminou com o extrato bruto. Eu sugiro inverter, né, para ficar na ordem da própria metodologia para o final. Então, acho que isso é interessante colocar. Ver se tem mais alguma questão que eu anotei. Ali você fala também em 4 compostos. Os outros não deu para identificar ou vocês já sabiam que ia ser naquela fração que ia ter a hemodina e vocês queriam ver só realmente a hemodina? Porque até a hemodina eu sei que já é relatada até na própria planta, né? Uhum. Os outros compostos, na verdade, estavam mais na competência da Andressa. Então, eu não me liguei aos outros precipitados, porque o que foi disponibilizado foi somente a solução 4 no momento. Deixa eu ver se tem mais alguma. E também, também na metodologia, você começa como a matéria-prima foi obtida. Não sei se compete colocar como matéria-prima, ou seja, eu citaria já a própria planta. Uhum. Porque matéria-prima meio que me remete à própria hemodina em si, ou alguma questão assim. Porque o foco do trabalho é o ruibarbo realmente, né? Então eu acho que eu colocaria pelo menos como uma planta ali, né? O ruibarbo foi coletado ou obtido no município. Então, isso também eu acho que fica um pouco esquisito colocar como matéria-prima, porque pode confundir com o restante. Eu acho que da minha parte é só. Tem mais algumas considerações que eu deixei no texto ali, para você ver alguma questão do texto, algumas siglas ali que eu não achei o significado, né, que você citou ali, e até também uma sigla, né, que você coloca como extrato puro, mas você usa a EM, só porque é extrato de hemodina, você colocou? Ou... Já querendo deixar entender que é a hemodina. Uhum. É para mudar a sigla. Mas nada que, né, comprometa também o trabalho a questão da sigla, então não tem problema. Deixa eu ver. Eu acho que da minha parte realmente era isso mesmo. O restante, como eu falei, eu deixo no trabalho ali para você depois dar uma olhada, discutir com a professora Cláudia se tem mais alguma questão que vocês queiram alterar. E qualquer dúvida daí você pode me perguntar também, não tem problema. Tá bom. Muito obrigada, Alice. De nada. Obrigada, Alisson, pelas considerações. Antes de passar até para a Sueli fazer as considerações, eu vou fazer algumas colocações, né? Creio que assim, nesse momento é bem importante que a Amanda, que é a pessoa que agora está sendo avaliada e que de fato fez o trabalho, que ela possa responder. Mas acho que algumas questõezinhas que às vezes estão num contexto um pouco diferente, é bem interessante que a gente possa trazer também, até para trazer um esclarecimento, né? A Amanda respondeu muito bem sobre a introdução, né? E, na verdade, me culpou e, de fato, a culpa é toda minha, né, Amanda? Sobre a questão da estrutura. Então, assim, até para esclarecer, e agora com o Alisson comentando, eu até fiquei me questionando se a gente deveria, quem sabe, ter feito em 2 capítulos, às vezes, o TCC da Amanda, né, em que num primeiro capítulo ela trouxesse a revisão e no segundo capítulo trouxesse o artigo. Mas como o nosso objetivo era, desde o início, a elaboração de um artigo, a gente focou no artigo em si, em tentar mostrar, né, tentar correr aí em relação ao tempo para fazer essa apresentação. Mas, de fato, ela fez ali um trabalho bem
um trabalho longo, né, de revisão da literatura, procurando encontrar todas as referências até o momento praticamente, né, porque terminou há pouco tempo essa revisão sobre a atividade antimicrobiana, tanto usando os termos lá que ela colocou ali na introdução, o ruibarbo, a própria imodina, né, e que foi aí que encontramos a ausência de outras pesquisas que tivessem tido essa atividade antimicrobiana aí no caso contra a Klebsiella. Então, essa é uma primeira questão e que, de fato, me fez refletir, por isso que é tão importante, né, a gente ter outros olhos avaliando o trabalho, né, porque a gente começa a não enxergar determinados pontos. Aí uma outra pergunta que você fez, Alisson, e que eu gostaria até de dar um retorno, você perguntou sobre as 4 frações, né? Então, por que não foram avaliadas ou se teria algo interessante, né? Então, de fato, quando a Andressa fez ali a separação dela em frações, ela obteve uma das outras frações, uma dessas numeradas, era a ficiona, que também é um derivado, também uma antraquinona, derivada do ruibarbo, que tem atividade biológica. Nossa intenção era ter testado e ter, inclusive, testado contra outros micro-organismos, mas a pandemia nos impediu, né? Então, porque a Amanda foi até um tanto e, inclusive, estava super animada, disposta ali no início, né? Se matriculou até em mais uma disciplina de atividade antimicrobiana, mas aí veio a pandemia e tivemos que trabalhar com estar com esse resultado da imodina, que é um resultado importante. Infelizmente, a ficiona, que a gente não chegou nem a fazer a pesquisa específica em relação à ficiona, mas a fração está lá, separadinha, né? Se voltarmos aí logo, né? Sabemos quando que vai ser esse retorno, mas o material está lá separado e é um produto assim que vale a pena também investir, né? Eu acho, eu estou fazendo essas colocações, Amanda, acho que não tira o mérito do trabalho, porque na verdade, até como a Amanda bem colocou, quando ela foi para o laboratório, inclusive nem sabia que hemodina era hemodina, foi no escuro, né? Depois é que o produto foi caracterizado, né? Então ele foi encaminhado para caracterização por ressonância magnética, né? E aí é que se verificou que de fato era essa substância, né? Então, só para trazer esses esclarecimentos. Então, seria isso. Agradeço novamente, Alisson, pelas colocações que você fez. Estive anotando aqui, anotei algumas questões ali no texto. Então, vamos, de fato, depois utilizar para melhorar a qualidade do trabalho. Passo para a Sueli, então, fazer as colocações. Sueli, palavra com você. Então, agradeço o convite da banca e da Amanda, né, da professora. Quero te parabenizar pela apresentação, né, pela coragem de ir para o laboratório lá fazer atividade antimicrobiana e microplaca, né. Sei que não é uma análise muito fácil, né, tem toda uma trajetória para você chegar nos seus resultados, então quero te parabenizar aí pelo desafio e pela coragem de encarar ele, né. Quero te parabenizar também pelo trabalho, não senti grande dificuldade na leitura, então você tem essa facilidade da escrita, mas, né, como você colocou ali no teu trabalho, que você pretende publicá-lo em uma revista internacional, né, então tem alguns requisitos para você conseguir chegar lá. Então, eu olhei o teu trabalho como se fosse um artigo científico, né, então vou te dar alguns toques para te ajudar aí nessa publicação. Então, primeiro, né, ali na introdução, como o título do seu trabalho é a caracterização do caule, né, que você traz ali atividade antimicrobiana do extrato do caule, né? E na sua introdução você não me traz o caule, né? E eu queria entender para você por que o caule da ruibarbo. Qual que seria a propaganda que você faria na introdução desse caule? Agora você me pegou. Então, isso é importante para o leitor, né? Quando a gente coloca isso no título, e a tua matéria-prima não é o ruibarbo, né? É o caule do ruibarbo, porque você já deixa isso bem claro no título. Então, trazendo a introdução, né, que o ruibarbo tem, talvez, não sei, as folhas são comestíveis, mas tem oxalato. Não, mas eu usei só o caule porque é a parte comestível e é o que a gente tem em maior quantidade da planta. Então, isso é bom aparecer um pouco na introdução, porque quem não conhece a planta
né, é importante. Então, como você vai fazer uma propaganda na introdução e vai trazer o que você vai estudar, então só senti falta dessa parte ali do caule, né? Você traz o que é a planta, qual é a família, mas não da parte específica que você estudou, né? Aí, no mais, a introdução eu acho que está condizente, né, para a gente conseguir uma publicação aqui em uma revista. E aí, né, quando a gente olha o trabalho, os materiais e métodos, a gente tem que ter entender de uma forma que a gente consiga reproduzir, né? Então, eu peguei lá, né, essa parte da matéria-prima, eu também concordo com o Alice, que o importante é você trazer que o ruibarbo foi obtido, e aí você separou, né, o caule, né? Então, acho que essa parte também é importante, concordo com o Alice, né? Do extrato, o Alice também já falou um pouquinho. E aí, vamos pegar a parte da atividade antimicrobiana, que é o principal do trabalho, né? Então, quando você traz aqui a metodologia, né? Eu não havia lido o restante do trabalho, não tinha chegado nas figuras ainda. Então, pela metodologia, eu teria que entender quais foram as diluições que foram utilizadas e como que foi feito, né, essa análise. Só que aí eu te pergunto, Amanda, como que você, ali no começo você diz, né, que você pegou 80 miligramas, né, do extrato do extrato do EBC, né, e pegou a hemodina, e você diluiu eles em 2 ml de DMSO. Esse DMSO, ele estava puro, concentrado? Tá puro. E você coloca depois, né, aqui na tua metodologia não diz para mim, mas eu verifiquei na figura que tem um controle, certo? Sim. E esse controle, o que era? O controle tinha um controle negativo, um controle positivo e tinha um branco. Isso. E o branco era? Eu acho que era solução salina. Só solução salina sem o micro-organismo. E o positivo? O positivo, ele é com o antibiótico. E o negativo? Com a solução salina. E é o micro-organismo, né? E o Então, você tem essas 3 coisas. E o DMSO, como que você me diz que ele não tem essa atividade antimicrobiana que estava diluída as suas amostras? Não Você sei. entende o que eu quis dizer? Porque, assim, quando a gente utiliza um solvente e você vai fazer um estudo, né? Então, você não está analisando apenas a sua amostra, né? Você já tem uma amostra mais um solvente. E se você for avaliar essa amostra, né? Se ela tivesse diluída em água, provavelmente, talvez até a água pode ser que esteja contaminada com alguma coisa. Então, quando você faz essa extração, você tem um extrato, você precisa testar ele como se fosse uma amostra, né? Isso seria o teu branco. Não somente a solução salina, né? Porque a solução salina foi o que você diluiu o que você distribuiu lá nos poços, como que é o nome mesmo? Esqueci o nome do reagente. Isso, o caldo, né? Então você diluiu a solução, o caldo na solução salina. Por isso que ele ficou o teu branco, né? Mas, além desse branco ter a solução salina, você deveria ter colocado na microplaca o DMSO concentrado, né, que você utilizou. Aí você poderia realmente me dizer que a sua amostra, né, com o DMSO tem atividade antioxidante, que não é o DMSO que está apresentando atividade antimicrobiana, quer dizer, eu troquei a antioxidante que está na cabeça. Aí... Então, isso eu senti falta, porque alguns artigos, se você for buscar lá na literatura, ele mostra que o DMSO sozinho, ele é um antimicrobiano, o reagente sozinho, né? E que, assim, eu até procurei lá, e os autores, eles sugerem a utilização do DMSO a 5%, porque mais do que 20% ele isolado, ele tem atividade antimicrobiana. Então, né, como vocês fizeram ele concentrado, eu sugiro que antes de publicar, para não bater em nenhum revisor que entenda dessa parte de antimicrobiana e dissolvente, vocês façam na microplaca apenas com o DMSO, né? Pega lá o caldo, coloca o DMSO e faz o mesmo procedimento como se fosse a tua amostra,
né? Sem diluir a amostra, mas você faz só com o DMSO, para comprovar realmente que você verificou, né? Que não é o DMSO que tem atividade antimicrobiana, mas sim as suas amostras, né? Então, acontece, né? É normal, mas só para vocês ficarem mais atentas, né? Porque no momento da publicação isso pode pegar lá em vocês. Aí outra coisa aqui que eu fiquei em dúvida na hora da apresentação da metodologia é que você traz até, não sei se você está com o teu documento aberto lá na página 13, que você traz assim para mim que foram realizadas diluições seriadas. Tá bem, né? Você tem ali várias colunas e várias linhas na tua microplaca, né? As diluições seriadas podem ser inúmeras, porque você tem 96 poços, né? Então, se eu não tivesse chego ainda lá na figurinha, eu não ia saber quantas vezes foram diluídos, né? Então, sempre é importante você colocar, ó, foram 8 diluições seriadas, né? Que era o que tinha nas linhas. E aí, você traz ali para mim que você fez de 20 a 156. Então, quando você traz assim, e até você colocou U em vez de micrograma. Então, essas unidades, quando a gente trata de atividade antimicrobiana, também são muito importantes, né? Porque você está vendendo o teu produto em concentração, né? Então, eu sei que a concentração daquilo vai dar atividade antimicrobiana. Então, quando você traz ali de 20 a 156 e traz em unidades diferentes, é mais difícil de eu mensurar na minha cabeça na hora qual que é o intervalo dessas unidades. Então, eu sugiro para você deixar o 20 miligramas em microgramas e o 156 em microgramas ou os dois em miligramas. Porque aí, quando o leitor for lá pegar seu trabalho, nossa, eles fizeram 8 diluições, mas numa faixa grande, ou não foi numa faixa pequenininha. Porque quem passa o olho rápido ali vai entender que foi de 20 a 156 microgramas. Então, está indo do menor para o maior ainda, né? Porque você colocou 2 unidades, então só para padronizar essas unidades ali. Daí faltou um azinho ali no meio dessas duas, né? Para entender que foi de tanto a tanto. Né, o outro de 950 a 7,4 ficou correto, porque está na mesma unidade, né? Daí só arrumar o U para microgramas ali. Aí entendemos essa parte, né? Não sei se você entendeu, Amanda. Entendi, sim. Tá, deixa eu ver o que mais. Outra coisa, né, quando você faz lá o início da tua metodologia, então a gente sabe, né, que você pegou o caule lá, né, e fez foi seca, né, a amostra foi seca. Mas e quanto dessa amostra seca que você consegue quanto de extrato? Quanto dessa amostra seca eu vou conseguir quanto de hemodina, né? Então, isso se chama rendimento. Isso é muito importante porque quando você está vendendo, por exemplo, ali que você falou no final da sua apresentação, que você pode usar, por exemplo, para um cosmético, mas eu preciso saber quanto dessa plantinha que eu vou ter que coletar lá para eu conseguir fazer um potinho de creme, né? Então, se você for vender o teu trabalho para uma indústria, eles vão querer saber de rendimento, né? Quanto que eu vou precisar. Então, eu acho que seria importante vocês trazerem esse dado aqui no trabalho também. Para saber assim, então eu sei que 20 miligramas, né, eu consigo ali inibir esses micro-organismos, mas quanto da minha amostra eu preciso para ter esses 20 miligramas? Então, só para ter uma ideia industrialmente, né, que foi o que eu senti falta e que é importante para vocês conseguirem publicar. Estou vendo como publicação, tá, Amanda? Mas o trabalho está muito bem escrito. E eu queria saber o porquê que vocês utilizaram o clorafenicol como padrão. É o padrão da universidade. Isso foi o que a professora Márcia disse quando ela estava me ajudando. Ela disse que a universidade recebe doação do clorafenicol. Então, ela acaba usando o clorafenicol. Tá. E você consegue falar isso para os revisores da revista? Não. Então, você tem que pensar em um argumento, né? Por que você comparou com o clorafenicol, né? Então, porque ele é um medicamento mais utilizado para essa análise, talvez trazer uma referência que mostre a eficácia dele contra esses micro-organismos que você estudou,
né? Porque se ele é um padrão, por que você utilizou esse para as suas amostras, né? Então, é só importante você saber isso. Eu entendo, né, que a universidade dá, mas a gente tem que entender o porquê que a gente estudou com esse padrão, né? Que o padrão é bem importante. Aí, outra dica que eu te dou também, né, porque você colocou ali em forma de figura, lá na figura da página 15 e 16, né? Então, você traz ali na descrição, né, as colunas ali. A, 20 miligramas por ml, B, 10 miligramas por ml. Então, eu acho que para ficar visualmente melhor de a gente entender isso, assim como você deve descrever lá na metodologia, eu sugeriria colocar uma flechinha do lado da figura, já indicando o que cada linha, qual que é a concentração que foi utilizada. Que aí já a gente bate o olho e vê ali, ali o Klebsiella, ela foi na coluna B, que era tantos miligramas por ml, né? Então, acho que isso fica fácil para vocês visualizarem na discussão, e para quem faz uma leitura rápida do teu trabalho também já vai conseguir entender melhor, né? Então, isso é só uma dica lá, se você for colocar essa figurinha na tua publicação, ou como gráfico abstrato também é importante. E aí eu ia te falar da conclusão, né? Porque, puxa vida, né? Um trabalho tão importante, aí a conclusão só tem 6 linhas, né, Amanda? Então, você diz lá na tua conclusão que o estudo mostrou que a hemodina e o extrato bruto são capazes de inibir o crescimento dos 2 micro-organismos, só que a pesquisa ainda precisa de mais tratamento, né? Precisa de continuar esse estudo, né? E esses micro-organismos são importantes. Essa foi a tua conclusão que está escrita ali, né? E aí eu te pergunto, Amanda, o que mais, né? Se você tivesse que vender o teu trabalho hoje aqui no teu TCC, o que mais de importante que tem aqui nesse trabalho, né? Eles foram importantes para os micro-organismos, mas e o que mais? Por que o ruibarbo? Por que o caule? Sim, eu teria que desenvolver um pouco mais isso. Não, eu estou te perguntando agora de coração. Não, tem outras aplicações coração. também. Sim, tem outras aplicações também de antimicrobianos, então eu poderia também sair de tudo que eu falei, mais voltado à indústria farmacêutica e falar também sobre conservação de alimentos, que também poderia ser utilizado. Eu poderia explorar mais também. E por que o ruibarbo? Porque o ruibarbo, primeiro a gente pode bater na tecla de que ele é uma planta alimentícia não convencional. E sair aí, daí falando. E ele é nativo da onde? Da China, do Tibete. E ele tem bastante quantidade aqui no Brasil? Não. Então você tem que trazer alguns dados assim para a tua conclusão. Por que é importante? Por que você está estudando o ruibarbo se ele é da China? Porque ele é uma planta alimentícia não convencional. E aonde mais que tem esse ruibarbo? No mundo? Uhum. Quem que consome o caule? Sim, para a população que consome o caule, geralmente é a Europa, né? Consome o caule, geleia. Aqui no Brasil ainda precisa ser expandido todo esse conceito de consumo de plantas alimentícias não convencionais. Uhum. Porque você entende que o teu produto não é nem o ruibarbo nem o caule, é o produto seco do caule, né? Então, quando você conclui um trabalho, você está vendendo a tua amostra, né? Então, você mostrou que o teu pó do caule do ruibarbo, ele tem uma atividade antimicrobiana muito importante. E, além disso, ele apresenta um composto que não é muito estudado na literatura ainda, mas que ele já foi relatado que ele tem benefício para a saúde. Então, veja quão grande é a importância do teu trabalho, né? Então, traga isso na tua conclusão, né? Que o caule do ruibarbo, que é uma planta lá de origem da China, mas que é consumido em outros locais, como produto alimentício, que foi o que você trouxe na tua introdução, ele ainda pode ser inserido na indústria farmacêutica de alimentos de forma isolada, como o pó do caule do ruibarbo, que ele vai ter esse potencial antimicrobiano. Né? Então, só uma sugestão para valorizar ainda mais o teu trabalho, porque foi muito importante esse teu estudo. Eu acho que eu não tenho mais colocações, professora, por enquanto. Acho que era só para
tentar valorizar um pouco mais na hora de vocês publicarem, né, para os revisores verem mesmo, né, a importância do trabalho, né, que foi desenvolvido no laboratório. Eu acho que a Amanda está de parabéns, né, desempenhou muito bem o trabalho aqui, né? Gostei das figurinhas, porque a atividade, se você colocasse só na metodologia, eu não ia nem conseguir argumentar muito aqui, né? Então, as figuras foram bem importantes aqui da microplaca, e eu acho que até foi importante para você na hora de você trabalhar lá no laboratório, e vai ser importante para outras pessoas que precisarem consultar o teu trabalho, né? E eu acho que é isso, professor. Muito obrigada, Suelen. Obrigada, Suelen, pelas colocações. Eu também vou fazer alguns comentários aqui, tentar responder. Eu gostei muito dessa sua colocação aí das conclusões. De fato, acho que às vezes a gente tem uma tendência a fazer com que o trabalho... Quem sabe a gente não mostra toda essa robustez que o trabalho tem, né? Porque, querendo ou não, se nós pegarmos aquilo que a Amanda fez e que citou na introdução, dessa revisão da literatura buscando atividade antimicrobiana, tanto com Rui Barbo como com os seus componentes, e verificar que é um achado aí que nós temos, que é o primeiro relato da literatura, e aí a gente conclui, de fato, de uma maneira assim muito humilde, quem sabe, né? Dizendo, mas ainda tem que pesquisar mais. Eu até quero dizer que quem sabe mas precisa pesquisar um pouco mais, acho que a Amanda vai concordar comigo, é que ficou para nós esse sentimento de que nós gostaríamos de ter retomado a atividade no laboratório e que não foi possível em função do momento em que nós vivemos. Porque desde o início ela tinha assim, aquela disposição, até o início desse ano nós conversamos novamente, vamos voltar? Vamos, começamos a nos organizar e de repente acabou não dando certo, que o grande objetivo aí nos últimos meses era ter retomado. Eu acho que com isso que a gente acaba dizendo assim, mas ainda precisa ir além e tal, né? Mas, de fato, eu acho que você abriu aí para nós algumas possibilidades que a gente pode colocar no papel, porque, querendo ou não, se nós pensamos aí numa short communication, o que a gente tem que fazer? Tem que publicar o mais rápido possível, tem que organizar, agora pegarmos essas informações, essas sugestões que vocês nos trazem para tornar o trabalho mais claro, para tornar o trabalho mais de melhor aceitação, né? Poder fazer com que editor, revisores da revista olhem para esse achado aí que a Amanda teve, né? E que ela, de fato, que foi em busca disso, ela que, de fato, esteve no laboratório, que fez os testes, como você bem relatou, a atividade antimicrobiana não é uma coisa tão fácil. Às vezes o resultado que aparece aqui parece pequeno, né? Porque colocou lá 2 plaquinhas, pronto, resolveu. Mas não foi só isso. Sim. Teve uma parte inicial em que foi testar no formato de discos, só que colocar disco e colocar microplaca agora para uma publicação, nós sentimos que não caberia. Aí, depois daquele estudo com discos, foi para o estudo com a microplaca, né? Teve que aprender a técnica, tem tudo isso, né, que envolvia. E eu creio que é isso, é a gente tentar vender melhor nossos produtos, né, Amanda? Sim. Mais ou menos por aí. E estive anotando aqui, também fiquei em dúvida sobre a questão do DMSO. Eu acho que como a gente está longe do laboratório, nós vamos ter que novamente conversar lá com a professora Márcia para tirar as dúvidas acerca do DMSO, né? Aí a expertise dela, né? Eu sei que Suelen também domina muito essa técnica, a Alisson também já tem trabalhado com isso, né? Não é o meu chão, não é a minha praia, né? Então eu colaborei aí na orientação da Amanda aí nesse período e tentar organizar essas ideias, né? Mas não é a atividade antimicrobiana, não é aí o que a minha expertise não está nisso, né? A gente está aprendendo. Professora, eu não tinha experiência com DMSO também, mas eu procurei na literatura, né? E aí que eu verifiquei que ele sozinho, isolado, se você for verificar ali nos outros artigos, ele sozinho, isolado, ele tem uma atividade, né? Que o pessoal já estudou ele isolado.
Então, por isso que tem alguns artigos que sugerem ali o 2% ou 5% no máximo, né? Que acima de 20% ele isolado ele já apresenta essa atividade antimicrobiana. Então, só cuidar nisso, né? Ou achar alguma referência que fale o contrário para poder colocar no artigo. Mas eu acho que, se eu não me engano, o delas lá é diluído DMSO. Mas posso estar muito enganado quando eu fiz também, né? Já faz, não parece, mas já faz algum tempo. Mas eu acho que é diluído, eles utilizam o DMSO. Então, Para te falar a verdade, eu realmente não sei, vou ser bem sincera, porque quando eu fiz, eu estava muito preocupada com a técnica da microdiluição. Então, quando a gente foi diluir o extrato, eu estava junto, mas eu não anotei, isso passou, infelizmente, eu não anotei a concentração em que estava o DMSO. Mas eu também acredito que deva ser diluído, mas eu não sei qual é a diluição. Provavelmente a professora Márcia sabe. Então tá salvo. As dúvidas têm surgido e a gente tem ido, então, em busca da professora Márcia, porque, de fato, como ficou distante, né, e aquela coisa assim, a anotação do laboratório foi feita e agora a gente anota naquele momento, e aí vem uma aprendizagem, até para quem está aí participando e que está nessa etapa de laboratório, de finalização, que tudo que se faz, assim como o Alisson falou, tudo se fotografa, tudo se anota também, né? Coloca tudo no papel, porque depois, se faltar uma informação, pode ser aquela informação que faça toda a diferença. Então, de fato, foi importante levantar essa questão, nós iremos em busca, né? Assim como levantar a questão do caule, a Alisson já tinha comentado, né? Mas o que é a matéria-prima? A matéria-prima é o ruibarbo, do ruibarbo caule, que é a parte comestível, né? E até a questão do uso do cloro... Opa, desculpa, pode falar. Não, até essa questão do caule, né, professora? Aquela vez a gente discutiu até com a Andressa, porque morfologicamente lá no vegetal aquela parte não é o caule, né? Mas eu não sei se nos artigos eles utilizam como caule. Acho que a Amanda pode te responder, ela leu bastante nesses dias sobre isso. Eu vejo raízes apenas. Agora, se eu pesquisar o stem, que é o caule, eu não encontro muita coisa. Eu vejo mais raízes. Porque pensando ali é um pecíolo, né? Porque ali é um pedaço da folha, na verdade, que a gente chama de caule, é um pecíolo, mas eu Então, não sei se na literatura eles trazem com existe essa... leaves, eles falam leaves e roots, né? Só. Agora, se for pesquisar caule mesmo, não eu creio. Então, eu não sei como eles usam lá fora. Também fico Eu na acho dúvida. que tem a questão do termo, e aí eu lembro, até na época da Andressa, você já tinha nos levantado essa questão, até pelo teu olhar aí específico da própria agronomia, né, Alisson? E quando a Andressa finalizou a dissertação, ela sempre colocava caule, barrinha, pecíolo, né? Porque o caule, na verdade, está muito mais vinculado à questão da própria nutrição, da alimentação, que é a parte que nós chamamos como nutricionista, a parte comestível seria o caule. Dificilmente na nutrição a gente vai dizer, iremos consumir o pecíolo, né? Mas iremos consumir o caule, está mais próximo da própria técnica dietética, enfim, né? Por isso é que acabou se adotando essa nomenclatura lá na dissertação da Andressa. A Amanda traz que uma boa parte dos trabalhos que ela encontrou foi raiz, porque de fato a raiz me parece que é a parte mais pesquisada a nível medicinal do ruibarbo. E até a Suelen fez um questionamento sobre o uso, em quais regiões se utiliza o ruibarbo. A Amanda respondeu muito bem na Europa. Aqui no Brasil, normalmente as populações assim que têm uma ascendência europeia, né? Até na época eu e a Andressa participamos aí até de algumas entrevistas sobre o ruibarbo, né? Algumas redes de televisão vieram em busca. E aí teve uma das entrevistas, se vocês pesquisarem lá no Google, aparece lá então ruibarbo, Rede Evangelizar, se não me engano. E daí nessa entrevista aparece uma senhorinha de uma comunidade alemã aqui de Curitiba, e eu já consumi os doces dessa comunidade, eles fazem uma espécie de um doce que ele lembra até a maçã, eles colocam um pouquinho de maçã, uma espécie de um folhado com ruibarbo.
e fazem o doce, né, a conservinha ali de ruibarbo. Então, as comunidades europeias utilizam bastante, mas assim, se a gente retornar para as origens desse produto, a gente vai chegar no Oriente, especificamente a China, é um dos países que mais utilizam, e aí eu acho que faz um vínculo legal com até o próprio trabalho da Amanda, porque a medicina tradicional chinesa usa muito ruibarbo. Então, a gente também teve esses dias aí fazendo uma série de pesquisas, não era especificamente o trabalho da Amanda, mas dentro do próprio trabalho da Andressa, atividade do ruibarbo para algumas doenças específicas, né? E aí, nessa busca, por exemplo, agora a própria questão do Covid. Existem alguns preparados nos quais o ruibarbo, e aí eles chamam de dawang, que é o nome do ruibarbo, é o termo que se usa no chinês, né? Em que ele está presente. Então, ele com uma ação antiviral para algumas fases aí dessa doença. Então, Então, é um produto professora, da medicina tradicional. fazendo um parênteses aqui, que eu até mandei para a Andressa uma foto. Eu fui fazer uma visita aqui na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, que é, acho que, o primeiro hospital, e lá eles têm uma farmácia antiga, assim, com aqueles bem, os frascos, tudo, e lá tinha um extrato de ruibarbo, que eles utilizavam, não sei quantos anos atrás lá, não diz, né, para que era tudo, mas tem lá um frasquinho com um extrato de ruibarbo que eles utilizavam já como medicamento há muitos anos atrás, né? Então, eu até, na época, eu mandei uma foto para a Andressa, mostrando para ela que a planta dela já tem aplicação, então isso mostra que já tem uma aplicação medicinal há muito mais tempo, né? Que legal. Uhum. Olha só, é interessante, não sabia disso. Uhum. Bem Depois, se eu achar a legal, né? foto, eu mando para a professora também. Mande sim. E aí, uma outra questão que se falou um pouquinho sobre plantio, também até quero levantar. Agora, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, o pessoal do setor de ciências agrárias entrou em contato comigo, porque aí tanto assistiu as reportagens, e foi em função de uma dessas reportagens do ruibarbo, porque havia alguns produtores na região centro-oeste do Brasil querendo informações da questão agronômica sobre o ruibarbo, porque querem fazer o plantio, né? Aí, lógico que foge também do nosso métier, tá no teu aí, né, Alisson? Mas, enfim, aí eu remeti para o Diel, que na verdade, ele era funcionário do curso de Química por muitos anos, não sei até se Suelen teve a oportunidade de conhecê-lo na universidade, e ele é o pequeno produtor que produziu esse ruibarbo que nós utilizamos. Ele se aposentou pela universidade e se tornou um produtor de plantas alimentícias não convencionais, incluindo o ruibarbo. Então, quer dizer, existe plantio aqui na nossa região. Nós conhecemos aí o Diel fazendo esse plantio. E aí pessoas interessadas no país que estão vendo alguma questão. E aí vem a importância do trabalho na valorização também da punk. Então, eu acho que é bem legal, assim, quando a gente está trabalhando com algo que é punk para nós, porque é pouco usado, né? Mas que alguns povos já usam, assim, com uma frequência bem maior. Então, eu acho que tudo isso, assim, é legal a gente estar conversando e vai acrescentando e até para a gente estar colocando um pouco melhor no papel isso, né, Amanda? Valorizando, na verdade a palavra é valorizar o que você tem, o material aí que você elaborou, né? Eu creio que seja isso mesmo, né? Vocês teriam mais alguma colocação em relação ao trabalho? Eu acho que a gente poderia passar para um momento de avaliação, né? Mas fiquem à vontade, se tiverem mais alguma colocação, Suelen, Alisson. Não, acho que é isso mesmo, né, professora? Valorizar o trabalho que foi desempenhado lá no laboratório e que foi encontrado, né? Porque é um achado mesmo. Uhum. Talvez também ali não colocar, né, professora, que foi 1, 2, 3, 4 extratos, né? Considerar que foi só um extrato, porque também, senão, aí vai trazer os revisores lá